Caros jornalistas, muito bom dia a todos e muito grato pela vossa presença. Nós convidamos este encontro com a imprensa por intenção de partilhar questões que entendemos pertinentes sobre a vida do país e sobre a necessidade de podermos encontrar um abraço muito mais favorável para os desafios que os angolanos todos pretendem ver positivamente alcançados. Nós trouxemos um texto que vamos partilhar, mas eu vou fazer uma introdução da razão pela qual chamei aqui Vossas Excelências. Há cerca de um ano atrás, exatamente um ano depois do início do atual ciclo legislativo, a UNITA levou à Assembleia Nacional uma proposta de destituição do Presidente da República. Aquela iniciativa não foi uma iniciativa fácil, não foi uma iniciativa simples, foi, infelizmente, o resultado de inúmeras tentativas, apelos, intervenções, buscas de diálogo que não foram devidamente bem-sucedidas. Foi o corolário de vermos um país no descaminho. Foi uma relevante contribuição que a UNITA prestou ao país, no sentido de ver corrigidos inúmeros atentados à Constituição, Lei-Mãe, desvios e atentados às outras leis complementares, atentados à vida, incentivos à corrupção, razão pela qual, há um ano atrás, o balanço de todos os angolanos e quaisquer outros observadores era de que Angola se encontrava a viver uma difícil situação de uma crise económica, de uma crise social e de uma crise que tinha também evidentes sinais de ser institucional. Vossas Excelências acompanharam o que ocorreu na Assembleia Nacional. Esta é também uma oportunidade de convosco, com Vossas Excelências, poderem servir de mediadores entre nós e a sociedade e podermos fazer aqui um balanço do que é que ocorreu com este processo. Como sabem, levada à Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional nunca distribuiu o conteúdo aos grupos parlamentares. Até hoje, devo dizer, nenhum grupo parlamentar até hoje jamais recebeu da Assembleia, do gabinete da Presidente da Assembleia, o conteúdo do processo de destituição do Presidente da República. O que ocorreu no dia em que a Assembleia convocou a votação para que os deputados pudessem decidir sobre o processo, Vossas Excelências foram impedidos de entrar na sala, os angolanos não puderam acompanhar porque lhes foi negado o direito à informação. Não houve qualquer resolução sobre esta matéria e houve violações múltiplas, seja a Constituição, que é o regimento da Assembleia Nacional. O grupo parlamentar da UNITA dirigiu 2 processos ao Tribunal Constitucional. Um processo referente às violações da Constituição, um outro processo referente às violações do regimento da Assembleia Nacional. Nós sabemos que houve a resposta do Tribunal Constitucional a um dos processos e ainda continuamos à espera da resposta a outro dos processos. A resposta a um deles foi a negação da razão pela qual nós ali enviamos, a da violação das leis, a da violação do regimento da Assembleia Nacional e continuamos à espera da segunda resposta. O que nós estamos aqui a partilhar com Vossas Excelências é que esperamos que o Tribunal Constitucional não retarde demasiado esta resposta, porque nós, em função da resposta do Tribunal Constitucional, teremos esgotado aquilo que a lei nos obriga, o direito angolano, o recurso a todas as instâncias do direito angolano. A partir da altura em que tivermos esgotado, nós estaremos em condições de poder socorrer-nos de outras opções internas ou externas, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao nosso continente, à União Africana, ao Tribunal
ligado ao nosso continente e outros de caráter internacional. Sempre tudo na perseguição do respeito à lei, da busca da estabilidade e da defesa do Estado democrático e de direito. Ora, passou exatamente um ano desde que nós fizemos esta intervenção. Estamos a 2 anos do início deste ciclo legislativo. E, lamentavelmente, nós não podemos dizer que temos uma melhor Angola, que a Angola que nós hoje vivemos resolveu os problemas sociais, que tem soluções para o problema económico, que melhorou o nível de vida das suas populações, que temos um acréscimo das liberdades. Lamentavelmente, nada desta realidade é efetiva, ou melhor, nada destes pressupostos é uma realidade no nosso país. Por esta razão, entendemos convocar Vossas Excelências para podermos fazer aqui uma partilha sobre os desafios que o país enfrenta. E aqui vou fazer alguma leitura. Há um ano atrás, nós levamos à Assembleia Nacional a iniciativa do impeachment ao Sr. Presidente da República. Envolvidos 2 anos, do segundo e último mandato do atual Presidente da República, os indicadores à disposição dos angolanos continuam preocupantes. Estes refletem que Angola não só estagnou, como regrediu nos aspectos essenciais do Estado democrático e de direito e nos quesitos que mensuram as condições de vida das populações, bem como no compromisso e empenho que é esperado das instituições na interpretação dos seus deveres perante os cidadãos. Caros jornalistas, angolanas e angolanos, no que se refere ao Estado democrático e de direito, é com imensa preocupação que observamos a demissão das instituições dos deveres a que estão obrigados, de garantes fundamentais e intérpretes primários da nossa Constituição. E se me permitem, nós trazemos aqui um exemplar da nossa Constituição. E o que nós queríamos aqui fazer, fundamentalmente, era um diálogo, usando Vossas Excelências como canal para a Angola, que nos acompanha. Trago aqui um exemplar da Constituição da República de Angola. E é preocupante, dignos jornalistas, o que se passa no nosso país. Princípios fundamentais, título 1 da Constituição da República. Artigo 1 da Constituição da República. Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. Corrijo. Caros jornalistas, decorridos 2 anos deste novo ciclo legislativo, Vossas Excelências têm testemunhado que aquilo que o título 1º, artigo 1 da nossa Constituição, não é respeitado. Há violação das liberdades, repetidamente. Há ausência do Estado democrático e de direito. E eu não me queria antecipar, mas eu vou continuar a partilhar com Vossas Excelências, porque são um excelente canal de partilha para a educação e para a partilha das nossas comunidades sobre os seus próprios direitos. Artigo 2. Estado democrático e de direito. A República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular. Mais uma vez, acentuado aqui, que o que conta é a vontade do povo angolano, o respeito a esta vontade, o respeito à soberania popular, reafirmados no seu artigo 1. O primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, e eu sublinhei pelo que vou dizer a seguir. Caros jornalistas, eu vou para o artigo 3 da nossa Constituição. Soberania. A soberania una e indivisível pertence ao povo,
que a exerce através do sufrágio universal, livre, igual, direto, secreto e periódico, do referendo e das demais formas estabelecidas pela Constituição, nomeadamente para a escolha dos seus representantes. Continuo a dizer que estas garantias constitucionais não existem hoje. Estão-nos a ser retiradas. E eu continuo. Estado unitário. A República de Angola é um Estado unitário que respeita na sua organização os princípios da autonomia dos órgãos do poder local. É intencional que vos partilho estes artigos da nossa Constituição. E vou repetir, que respeita na sua organização os princípios da autonomia dos órgãos do poder local. Os órgãos do poder local, na sua autonomia, nunca foram implementados, não estão respeitados até hoje. Por quem tem uma maioria na Assembleia e por quem governa este país. Eu vou continuar. Artigo 10º. Estado laico. A República de Angola é um Estado laico, havendo separação entre o Estado e as igrejas nos termos da lei. Vamos revisitar o porquê destas questões aqui trazidas. Artigo 14º da nossa Constituição. O Estado respeita e protege a propriedade privada das pessoas singulares e coletivas. Promove a livre iniciativa económica e empresarial, exercida nos termos da Constituição e da lei, violadas amplamente no dia a dia da vida de muitas das nossas comunidades, dos nossos empresários, que estão a decretar falências umas atrás das outras, pela interferência do Estado, pelo desrespeito pela sua liberdade de iniciativa a vários níveis. Vamos para os partidos políticos, caros jornalistas. Os partidos políticos, no quadro da presente Constituição e da lei, concorrem em torno de um projeto de sociedade e de programas políticos para a organização e para a expressão da vontade dos cidadãos. E aqui, participando na vida política e na expressão do sufrágio universal por meios democráticos e pacíficos, com respeito pelos princípios da interdependência, da unidade nacional e da democracia política. Não é uma realidade, também esta. Os partidos políticos, na nossa Constituição, são obrigados a ser democráticos. E eu chamo aqui a atenção apenas para esta questão, no seu artigo F, que diz: a Constituição e o funcionamento dos partidos políticos devem, em termos da lei, respeitar os seguintes princípios fundamentais: organização e funcionamento democráticos. E eu vou continuar. Ainda sobre os partidos políticos têm direito à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder político, direito a um tratamento imparcial da imprensa pública e direito de oposição democrática, nos termos da Constituição e da lei. Talvez aqui faça um break para dizer que também este amplamente negado na nossa realidade. Tratamento totalmente desigual. Inexistência de espaço na imprensa pública. Censura levada aos limites mais extremos. Direito de oposição democrática. Da ideia que nem na Assembleia Nacional, nem para quem se senta hoje na liderança do país, devidamente interpretaram o direito à oposição, porque Vossas Excelências têm ouvido pronunciamentos públicos, nomeadamente do mais alto magistrado da nação, que muito recentemente acusou o voto que a UNITA entende dever exercer em liberdade, em representação de quem a elegeu na Assembleia Nacional. E por este exercício livre do direito de voto, Sua Excelência, o Presidente da República, acusou a UNITA da prática de crimes, pela opção de ter votado em determinada proposta de lei. Eu não posso deixar de dizer que compete-nos o direito e a opção de, sobre esta matéria, verificarmos se vamos a um diálogo ou recorremos também à responsabilização judicial deste tipo de ações, porque, de facto,
é uma restrição que não pode vir nunca da boca do chefe de Estado que conduz a nação e que tem a obrigação da defesa da Constituição. Nós vamos continuar. São tarefas fundamentais do Estado assegurar os direitos, liberdades e garantias fundamentais, criar progressivamente as condições necessárias para tornar efetivos os direitos económicos, sociais e culturais dos cidadãos, promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavoráveis, promover a erradicação da pobreza, promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde, promover políticas que assegurem o acesso universal ao ensino obrigatório gratuito, nos termos definidos por lei. Caros jornalistas, todas estas afirmações encontram uma negação na nossa vida real, na prática do dia a dia do nosso país, de forma muito grave. Promover a igualdade entre o homem e a mulher. E eu salto, e não vos quero cansar, mas a Constituição, pelo que representa da centralidade das nossas leis, pela partilha que vós nos ofereceis neste momento, vamos ter mais um bocadinho de paciência e vou continuar a partilhar mais alguns aspectos que considero fundamentais. Capítulo 2º. Direitos e liberdades individuais e coletivas. Artigo 30º. Direito à vida. O Estado respeita e protege a vida da pessoa humana, que é inviolável. Não é uma realidade do nosso dia a dia. Como Vossas Excelências têm acompanhado, tornou-se hoje quase uma prática normal acordarmos e vermos cidadãos mortos em grupos, nos bairros, atentados que lamentavelmente envolvem ações de corpos de defesa e segurança, atentados em massa, grupos de jovens assassinados regularmente, crivados de balas regularmente, tudo sem responsabilização. Começa a preocupar a forma como facilmente se mata, se tira a vida neste nosso país, sem que a devida responsabilização seja levada até ao limite dos seus autores. E preocupa muito quando estas práticas se tornam normais para quem tem a responsabilidade de servir o Estado, de interpretar o Estado. Direito à integridade pessoal, à integridade moral, intelectual e física das pessoas é inviolável. Eu trago aqui esta questão porque vamos falar da forma como se tem feito uso e abuso das capacidades e das reservas económicas do nosso país e da forma como se tem estado a gerir mal o Orçamento Geral do Estado, que não é respeitado, e a forma como se tem usado e abusado dos contratos simplificados e das atribuições extraordinárias. Eu vou pedir ajuda, o termo adequado, Sr. Presidente, estamos num diálogo, dos dinheiros, créditos adicionais, permanentemente hoje, tornados prática comum, sem ida à Assembleia Nacional para uma adequada revisão, desregulando completamente aquilo que são princípios de transparência, de boa governação e de boa gestão económicas. Passo para uma outra parte. Artigo 34 da nossa Constituição. Inviolabilidade da correspondência e das comunicações. Não é pouco importante. É inviolável o sigilo da correspondência e dos demais meios de comunicação privada, nomeadamente das comunicações postais, telegráficas, telefónicas e telemáticas. Como Vossas Excelências sabem, estamos bem distantes
desta realidade. Torna-se quase comum a partilha de que hoje o Estado tem o direito de perseguir todo o tipo de comunicações, gravar todo o tipo de comunicações privadas, sem autorizações judiciais, sem razão formatada, no sentido da restrição das liberdades e de uma censura permanente de caráter público. É preocupante quando estas questões se tornam uma prática consentida perante os institutos que devem defender o direito dos cidadãos e o próprio Estado na sua funcionalidade. Eu continuo. Direito à liberdade física e à segurança pessoal. Todo cidadão tem direito à liberdade física e à segurança individual. Ninguém pode ser privado da liberdade, excepto nos casos previstos pela Constituição e pela lei. E eu vou regressar a este ponto quando chegar ao artigo 47, que está aí a chegar. O direito à liberdade física e à segurança individual envolve ainda o direito de não ser sujeito a qualquer forma de violências por entidades públicas ou privadas. Lamentavelmente, o nosso dia a dia nos mostra que este direito está regularmente violado. Dizia eu que íamos para o artigo 47 da nossa Constituição. Liberdade de reunião e de manifestação. É garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização e nos termos da lei. Reparem, sem necessidade de qualquer autorização e nos termos da lei. Mas é importante que se leia a segunda parte, para que não fiquemos limitados. Artigo 2, ou melhor, a linha 2, as reuniões e manifestações em lugares públicos que carecem de prévia comunicação à autoridade competente nos termos e para os efeitos estabelecidos por lei. Comunicação não significa autorização. Este é um elemento fundamental que o cidadão deve não ter dúvidas e que nós devemos também, temos a obrigação de partilhar permanentemente e que é absolutamente desrespeitado. E aqui faço uma pequena parada, não pouco importante, para dizer que tornou-se hoje uma prática comum deste direito estar negado, com exceção ao partido que governa. E esta é uma das razões também que nos leva hoje a vir aqui e a partilhar aquilo que muito recentemente todos nós testemunhamos. Nós testemunhamos há cerca de 2 semanas e meia, que um grupo de cidadãos fez publicidade, informou e convocou uma manifestação. Aquilo que nós tomamos contacto é que, chegados ao local da manifestação, foram imediatamente presos, coartadas as suas liberdades, desrespeitado o seu direito de manifestar. Não foram apenas presos os membros que a convocaram, foram também presos uma boa parte dos jornalistas que foram para cobrir estas manifestações. E isto é algo que nós temos que denunciar de forma veemente. Há cerca de uma semana, menos do que isso, o partido de regime convoca uma manifestação, tem proteção policial, acompanhamento regular, usufruiu de todo o seu direito. Não falamos contra este direito. Pelo contrário. Mas Angola, com a Constituição que tem, nós, com a responsabilidade que temos, não podemos silenciar esta dualidade de práticas e, muito em particular, quando forças de defesa e segurança passam a ser um instrumento privado de partidos que não sabem o que é democracia, que não sabem o que é a pluralidade democrática. E este espaço de intervenção dirige-se também àqueles responsáveis que chefiam espaços públicos, que chefiam e comandam forças de defesa e segurança e que mal usam estas forças, no sentido de definitivamente mudarem postura, mudarem enquadramento, mudarem a forma como têm estado a violar a Constituição e os direitos e as liberdades dos cidadãos. A nossa Polícia Nacional
e demais forças de defesa e segurança não podem mais continuar a ser instrumento do partido de regime. Não podem mais continuar a ser disponíveis violadores da Constituição da República de Angola. Nós não podemos aceitar este tipo de práticas, porque somos todos iguais perante a lei. Todos iguais. Nós vamos continuar esta partilha com o cidadão, mas também com as instituições, porque este é um momento de partilha com as nossas instituições. Não se constrói uma Angola estável, lá onde se violam as liberdades. Não se constrói uma Angola estável, lá onde se nega o Estado democrático e de direito. Não é possível atingirmos o desenvolvimento que nós todos preconizamos, a dignidade que os angolanos têm direito, se continuarmos por este caminho que não nos vai levar seguramente à construção de nada de bom para o país. O nosso propósito é exatamente o de apelar, de alertar para a inversão do comportamento, das posturas, para convidar indivíduos e instituições ao respeito escrupuloso às leis, às liberdades, ao Estado Democrático de Direito e à busca de uma Angola boa para todos, que é aquela que nos motiva a trabalhar todos os dias. E nós vamos para o artigo 59 da nossa Constituição. Proibição da pena de morte. É proibida a pena de morte no nosso país. Se a pena de morte é proibida, a facilidade do uso do gatilho contra as populações é proibida. Completamente proibida. E com isto estou a dizer que se ultrapassaram os limites toleráveis da eliminação de pessoas, da facilidade com que se usa o gatilho para tirar a vida de cidadãos, para melhor qualificação, formação, treinamento dos dispositivos dos membros das Forças de Defesa e Segurança. A vida é inviolável e deve ser protegida sem limites. Acabemos com estas eliminações individuais e coletivas de jovens e não só. Artigo 60, não menos importante. Proibição de tortura e de tratamento degradantes. Ninguém pode ser submetido a tortura, a trabalhos forçados, nem a tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. E, como sabem, esta é outra das realidades quase diárias e, infelizmente, de quase todos aqueles que, por uma ou outra razão, passam pelas nossas cadeias e que relatam cenas desumanas, condições desumanas, a que nem se pode direcionar aos criminosos. Aqueles que foram julgados e condenados têm direito a um tratamento humano adequado. O grupo parlamentar da UNITA fez recentemente uma conferência de imprensa em que partilhou substantivamente os casos de violações que retratam substantivamente estas práticas no espaço nacional. E não vou aqui puxar, porque Vossas Excelências têm acesso a toda esta documentação, têm acompanhado. O grupo parlamentar partilhou nomes, factos, datas, ocorrências. E é importante que as nossas instituições prestem bem atenção e alterem a sua conduta em nome da Angola, em nome da estabilidade, da dignidade, da defesa da vida. E nós vamos continuar. Direito de petição, denúncia, reclamação e queixas. É nossa responsabilidade partilhar os direitos que os cidadãos têm, muitas vezes não usam, por desconhecimento. Todos têm o direito de apresentar, individual ou coletivamente, aos órgãos de soberania
ou qualquer autoridade petições, denúncias, reclamações ou queixas para a defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral, bem como o direito de ser informado, em prazo razoável, sobre o resultado da respectiva apreciação. É muito importante que o cidadão use dos direitos que tem perante um Estado que nos tem, infelizmente, mostrado a propensão para a restrição das liberdades e dos direitos e da pluralidade democrática. Direitos e deveres económicos e sociais e culturais, é o capítulo 3 da nossa Constituição. Artigo 76. Direito ao trabalho. O trabalho é um direito e um dever de todos. Todo trabalhador tem direito à formação profissional, justa remuneração, descanso, férias, proteção, higiene e segurança no trabalho, nos termos da lei. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover a implementação de políticas de emprego, a igualdade de oportunidade na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado por qualquer tipo de discriminação. Lamentavelmente, o Estado partidário não foi reformulado. A reforma da administração partidária é um desafio que continua adiado. Chamamos Vossas Excelências por questões que são fundamentais e que nos vão obrigar a mudar a forma de acompanhamento. Porque se o impeachment não serviu, não chegou para trazer aos carris as instituições, e particularmente o alto responsável que dirige as instituições, ao direito, ao respeito à Constituição, nós, dentro daquilo que é o espaço legal, temos que repensar, efetivamente, o modo de intervir e de agir, dentro daquilo que o espaço das leis nos permite. Juventude, artigo 81. Os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente no ensino, na formação profissional e na cultura. Proteção especial. No acesso ao primeiro emprego, é um direito dos jovens. No trabalho e na segurança social. No acesso à habitação, é o que diz a Constituição. Na educação física e no desporto, no aproveitamento dos tempos livres. Antigos combatentes e veteranos da pátria, estou a visitar aspectos fundamentais e estratégicos. Os combatentes da luta pela independência nacional, os veteranos da pátria, os que contraíram deficiência no cumprimento do serviço militar ou paramilitar, bem como os filhos menores e os cônjuges sobrevivos de combatentes tombados, gozam de estatuto e proteção especial do Estado e da sociedade, nos termos da Constituição e da lei. Compete ao Estado promover políticas que visem assegurar a integração social, económica e cultural dos cidadãos referidos no ponto anterior, bem como a proteção, valorização e preservação dos feitos históricos por estes protagonizados. Senhores jornalistas, caros angolanos, a paz foi assinada em 2002. Em 2024, continuamos a ter milhares de antigos combatentes abandonados ao direito de proteção, ao direito de inserção. Morrem na miséria, desesperados. E o Estado continua a fazer uma gestão partidária deste dossiê. Não faz a inserção porque beneficia o lugar A, o lado B, o lado C, e pune cidadãos que nos atribuíram a condição de podermos ter hoje a Angola que temos. Não é a Angola perfeita que nós gostaríamos, mas é uma Angola. E estes cidadãos estão desesperadamente abandonados, porque são fruto de uma escolha. As listas de assinatura dos seus direitos saem quando apetece, quando pensam que têm vantagens eleitorais, e não é admissível que se abandonem quem tanto deu a esta pátria. Sabemos também que são hoje imensos aqueles que, mesmo tendo patentes elevadas
generais e não só estão abandonados pelo Estado. Sobrevivem com dificuldades. Temos esta partilha regular e compete-nos a nós alertar para a necessidade de proteger, do Estado cumprir as suas responsabilidades sociais, políticas e institucionais nesta matéria. Caros jornalistas, voltei à página que fala da destituição do Presidente da República. E as razões. O Presidente da República pode ser destituído do cargo em determinadas condições. Crimes de traição à pátria, espionagem, crimes de suborno, peculato, corrupção, crimes hediondos e violentos, tal como definidos na presente Constituição. Pode ainda ser demitido por crimes de violação da Constituição, que atente gravemente contra o Estado democrático e de direito, o regular funcionamento das instituições, entre outras questões. Espero, senhores jornalistas, que não tenha sido cansativo nesta extensa partilha, mas que nos permitiu apenas revisitar alguns aspectos que consideramos pertinentes da nossa Constituição, sem os quais não há nem estabilidade, nem desenvolvimento. Vou acrescer alguns factos complementares aos aspectos aqui partilhados. Preocupa muito, caros jornalistas, angolanas e angolanos, continuar a testemunhar o despesismo, a desregulação, o desrespeito que quem governa continua a fazer da gestão daquilo que é público, que é de todos nós. A persistência na assinatura dos contratos simplificados chegou ao escândalo, não precisamos de ir longe. Todas as semanas nos trazem a confirmação de que o Sr. Presidente da República continua a estar de costas viradas para uma governação de transparência. Continua a recusar concursos públicos na atribuição de contratos públicos, na aplicação dos dinheiros que são de todos nós. E, caros jornalistas, nunca é demais afirmar aqui que a inexistência de concursos públicos é o principal elemento mundial de incentivo e de promoção da corrupção, partilhado por todas as organizações, e não pode ser desconhecido, nem por Angola, nem por qualquer um dos intérpretes das instituições angolanas. Muitos cidadãos formados em universidades boas, internas e internacionais, que não podem desconhecer que a entrega regular, permanente, de contratos sem concursos penaliza sobremaneira o interesse dos angolanos, mais ainda numa altura em que temos problemas delicados, gravíssimos, como a fome que mata angolanos e que tem sido descurada como uma necessidade central do nosso governo. Devo dizer aqui que participei na reunião do Conselho da República, na última, e infelizmente não vi respaldado no seu comunicado as intervenções, as contribuições e o ambiente interno que mereceram esta reunião. Vi apenas colocado no seu comunicado final as posições do governo e não as posições dos conselheiros. As contribuições dos conselheiros, não houve partilha daquilo que se passou efetivamente naquela sala. E se alguma coisa naquela sala se passou, foi também a chamada de atenção que emergência nacional hoje é abraçar o combate à fome, evitar que angolanos continuem a morrer num país que tem tudo para que tal não ocorra. O combate à extrema pobreza, como foi partilhado naquela sala, Angola não deve debater a pobreza, porque nós já não temos mais condições de falar de pobreza. Nós falamos de extrema pobreza, de exclusão extrema, de crianças fora do sistema de ensino
em quantidades alarmantes a uma semana do início do ano escolar. De crianças subnutridas, condenadas para a sua vida enquanto cidadãos, perdidos para a sociedade, pela indigência extrema em que se encontram. Nós falamos dos monopólios que destroem a economia, destroem os empresários, que impõem preços aos camponeses. Monopólios que são praticados por empresas financiadas pelo Estado, que recolhem produtos sem respeito pelos mínimos dos custos de produção e que estão a matar muita gente. Este tipo de práticas, pela destruição dos habitats do nosso mar, que está sem peixe, porque os arrastões violam as leis, mas são libertos de imediato porque são sócios dos membros do governo. E é exatamente este conjunto de circunstâncias, a falta do Estado democrático e de direito, as violações à Constituição, a inexistência de independência dos poderes, a inexistência da independência do poder judicial ao legislativo, que faz com que a proteção do cidadão não se sinta e que as injustiças não sejam corrigidas com a velocidade que elas impõem e que nos obriga hoje a vir aqui partilhar desta forma, com vossas excelências, com o país, com as nossas instituições, a necessidade de construirmos uma melhor Angola. Uma melhor Angola. Sim, e volto às afirmações de alguns dirigentes. Não me parece aceitável nós vermos governadores de províncias, feitos primeiros secretários, a participar em manifestações públicas. E eu vou explicar porquê. Ninguém precisa de sonegar direitos de quem quer que seja. Mas quando o governador, no exercício de um poder público, convoca professores, convoca funcionários públicos, quando os ministérios convocam funcionários para participar nas manifestações, quando as igrejas recebem cartas para participar nas manifestações ou não têm as suas liberdades respeitadas, estamos a extrapolar sobremaneira os direitos dos cidadãos e os limites que a nossa Constituição impõe. E este personagem, que está no duplo papel de ser governador, entidade pública e simultaneamente membro de um partido político, devia estar separado nos poderes e ter a hombridade de reconhecer que tem limites que conflituam no exercício simultâneo destas duas realidades. Não é democrático ter um governador que é partidário, que dirige a sua missão de governar as comunidades e as populações sob bandeira partidária, que desrespeita os limites das liberdades de quem não pertence ao seu partido, que proíbe manifestações para quem não é membro do seu partido e que agride substantivamente os direitos dos cidadãos. Não é aceitável. E aqui vou-me parar simultaneamente um pouco sobre a democracia e a obrigatoriedade da democraticidade dos partidos políticos. Um partido político não democrático nunca transformará um país numa democracia. Nunca. Um partido político que no seu seio não sabe o que é pluralidade, nunca respeitará a pluralidade numa sociedade. Nunca. E, indubitavelmente, ninguém tem dúvidas que no nosso país o partido que nos dirige não é democrático, não é plural, não respeita as liberdades individuais, sobrepõe interpretação do Estado aos interesses partidários, gere a coisa pública em função dos seus interesses, viola as leis regularmente, controla os tribunais e limita o desenvolvimento do país. Foi tanto quanto eu quis partilhar com vossas excelências, para, no fim, dizer que nós temos que trabalhar juntos, todos nós. Sou uma Angola plural, sou uma Angola democrática, sou uma Angola que respeita as liberdades dos seus cidadãos,
Só uma Angola que permite que os institutos fiscalizem o funcionamento da democracia, que os institutos fiscalizem o funcionamento da pluralidade, pode nos transportar para este desafio da estabilidade democrática, para o desafio de uma economia de mercado que floresça, para o desafio da dignidade para os angolanos. A Angola que temos hoje não nos vai levar nunca para este caminho, se continuar de costas viradas para abraçar as reformas, para abraçar o poder local. As autarquias locais são caminho obrigatório, inquestionável, para o desenvolvimento. E não um partido só preocupado com a manutenção do poder a qualquer preço e que não tem qualquer problema em talhar o país, talhar administrações, talhar a divisão administrativa, juntar, separar, violar o regimento da Assembleia Nacional, mal utilizar os fundos públicos para se conseguir manter no poder a qualquer preço. A qualquer preço. E é isto que nos trouxe aqui. Caros jornalistas, muito obrigado pela vossa atenção e pelo tempo que nos dedicaram. O Presidente Silva Silva, represento a agência Lusa, apenas algumas questões à luz da sua comunicação. Primeira, de forma reiterada, a UNITA é acusada de fazer uma oposição de bota abaixo, de instrumentalizar jovens para ações antissociais, de fugir ao diálogo aos canais formais, por exemplo, também essa acusação. Efetivamente, esses eixos são ações que sobressaem na ação política da UNITA, que é perceber efetivamente se essas componentes de acusações sobressaem efetivamente na ação política do próprio que diz. Segundo, esteve efetivamente, também disse muito bem, no último Conselho da República. E uma temática abordada neste ponto foi a celebração de 50 anos de independência do país, já em 2025, à luz do retrato que fez em instantes em relação ao atual quadro do país. Como é que Angola, de facto, deve celebrar os 50 anos de independência no próximo ano? Por último, em relação à distribuição, admitiu avançar a canais regionais e também internacionais. Qual é a sua expectativa do que vem a ser a resposta desta última petição ainda em sede do Tribunal Constitucional? Obrigado. Muito obrigado. Podíamos juntar outras questões, mas eu vou-lhe responder. Pode ser que outros jornalistas sintam respondidos em algumas questões. Caro jornalista, eu creio que a sua primeira pergunta se refere a um bom bocado ou aquilo que foi a expressão do próprio Presidente da República, que na sequência da abordagem feita ao país, acusou partidos políticos na Assembleia, e quem o fez foi a UNITA, não foram outros, também, de crimes de incentivo à violação das leis, ao atentado contra o património público. Eu creio que o senhor jornalista me está a oferecer a oportunidade de eu responder para quem não está aqui na sala, porque não tenho dúvidas, que também não tem dúvidas sobre aquilo que eu vou agora afirmar. Estando no pressuposto de que Angola tem instituições no Poder Judicial, é grave quando este tipo de ações se faz de forma irresponsável e não vem acompanhado de uma ação formal de responsabilização. Esta é a resposta mais direta que lhe posso trazer. Quando elas não ocorrem dessa forma, quando não há provas do que se pretende alegar, é melhor ficar calado do que dizer asneiras. E incumprir com a função maior enquanto chefe de Estado, que é da unidade nacional e da promoção da paz e da concórdia nacionais. E do respeito ao direito à oposição. Foi aqui também lido, intencionalmente, talvez agora esteja aqui a perceber. E, portanto, respondo-lhe por essa via. A segunda questão é que nós temos, efetivamente, conhecimento daquilo que a Constituição nos garante, que nos permite.
A UNITA, no passado, e sempre que necessário, convocou manifestações e assumiu a paternidade daquilo que convocou. Nunca se escondeu, não precisa de o fazer. E, portanto, não há motivo absolutamente nenhum para nos escondermos atrás de quem quer que seja. Mas isto não nos pode limitar a defender o direito dos cidadãos que assim entendem usar direitos constitucionais. Se, enquanto cidadão angolano, me posicionar em defesa do direito constitucional de alguém que convocou uma manifestação, eu não estou a incorrer em nenhum crime. Pelo contrário, eu estou a incentivar o respeito da nossa Constituição. Parece que o Estado que temos vive assustado todos os dias com alguns direitos que os seus próprios membros, ou alguns, aprovaram. Dizer também que nós temos sido contribuintes permanentes de uma melhor Angola. Portanto, esta é a segunda parte da sua pergunta. Nós nunca abrimos mão de partilha da nossa visão. Estamos aqui a fazê-lo mais uma vez. Nós, presidência do partido, nós, grupo parlamentar, nós, governo sombra, nós, múltiplas entidades, múltiplas frentes, espaços de intervenção política em que a UNITA se encontra, conferências, abordagens com o cidadão, proximidade. Nós temos utilizado todos os limites que a lei nos permite para podermos ajudar. E eu aqui vou-lhe ser concreto e preciso. O presidente da UNITA, quando participa em qualquer destes encontros, é também alguém que leva um envelope, na maior parte das vezes, e contribui, deposita propostas de melhoria da gestão. Faz intervenções com abordagens positivas para uma melhor Angola. Esta própria conferência, a conferência que aqui citei do grupo parlamentar, estão cheias de bons exemplos de que não é o bota abaixo que nos moveu. É sim a realidade que está aos olhos de toda a gente e a pedagogia. Também a denúncia, que é um direito, mas a pedagogia. E repare a forma como terminei. Sem diálogo não se vai a lado nenhum. Sozinho não se vai a lado nenhum. Um Estado que não respeita as liberdades não tem desenvolvimento. Um Estado que não é democrático e de direito não pode levar-nos a atingir o que quer que seja. A fuga à realização do poder local, das autarquias locais, está tão bem claro, não nos vai levar a nenhum nível à estabilidade, aos direitos sociais, políticos e outros, à proximidade do governante com o cidadão. Bom, eu não penso necessário continuar aqui a trazer o próprio processo de destituição do Presidente da República. É um ato positivo e de coragem, porque os factos que ali estão, em qualquer país do mundo, com a independência dos poderes, tinha consequências enormes, porque em Angola morre-se, viola-se, incentiva-se a corrupção, vende-se bancos de 900 milhões por 29 milhões, perante a impunidade, e continua impune até hoje. Na Angola que nós temos hoje, Sua Excelência entrega programas, entrega projetos de 2,5 mil milhões de dólares num país onde os angolanos morrem de fome, sem concursos públicos. Vejam onde chegamos. Um país que diz que não tem dinheiro para combater a pobreza, para combater a extrema pobreza, que não tem dinheiro para construir escolas, para dar dignidade às crianças que estão condenadas à exclusão de uma vida adulta digna, não tem qualquer problema em contrair ilimitados empréstimos. A troca de quê? A troca de quê? A troca do nosso sofrimento, a troca da recusa, da estabilidade, da dignidade. Nós, quando fazemos estas denúncias, nós estamos a fazer uma contribuição corajosa para um caminho de legalidade, de dignidade e de melhor uso dos proventos públicos. Portanto, são inúmeras as respostas que lhe poderia aqui dar. Dizer também, não foi bem clara, mas eu interpretei assim, vou-lhe responder, se não chegou a esse nível, mas vou-lhe responder também, que nós temos tido déficit de diálogo, déficit de comunicação institucional no nosso país.
E é comum ouvirmos muitas vezes algumas pessoas dizer que o Presidente da UNITA e o Presidente da República não se encontram, e há até quem queira ajudar esses encontros. O Presidente da UNITA não precisa destas ajudas assim a este nível, vamos ser muito claros. O Presidente da UNITA pensa, isso sim, é que os encontros entre o líder de um país e o líder da oposição são desejáveis que sejam permanentes. Em qualquer país, ter 90 deputados na Assembleia Nacional e um Presidente da República que não dialoga com quem os representa é um espaço extremamente negativo. Mas onde é que está o balanço? O balanço está no seguinte: não vale a pena fazer encontros por uma questão meramente de marketing, sem qualquer agenda de consequência. É fundamental que este diálogo institucional seja permanente quando ele vem imbuído de responsabilidade e de um espaço de consequência no sentido de construirmos uma melhor Angola. A UNITA não quer ser membro do governo, não quer. A UNITA foi membro do GURN e tirou o seu balanço, as suas leituras. Éramos membros de um governo de unidade e reconciliação nacional, mas alguns pensavam que éramos membros do governo do MPLA e recusaram permanentemente a partilha dos programas, recusaram permanentemente a contribuição, a auscultação. Este espírito exclusivista, de imposição, de arrogância, é o que nos tem conduzido para o desastre em que nós aqui estamos. E é isto que nós temos apelado para fazer diferente. E nós estamos permanentemente disponíveis. Não custa nada pedir ao Sr. Presidente da República um encontro que tenha consequência para construirmos uma melhor Angola, que tenha a visão de que sozinhos não vamos a lado nenhum, não se constrói nada sozinhos, de que o país não é partidário, o país não é MPLA, o país chama-se Angola, e essa Angola deve ser plural. E é isto que nos separa, esta visão apenas. Se fui esclarecedor. Creio que lhe terei respondido. Não? Não respondeu. A uma? Aos 50 anos. Muito obrigado. Muito obrigado. São importantes questões. Meu caro, o que nós estamos a fazer é uma antecipação da abordagem dos 50 anos. Não faz sentido chegarmos aos 50 anos da independência de Angola a todos dizermos em uníssono: campeão da paz. Temos um grande país, somos liderados pelo campeão da paz em Angola. Somos o maior país da região, país poderoso, arrogante, orgulhoso. Nós não queremos a hipocrisia. E estamos aqui exatamente para contribuirmos, para corrigirmos essa visão desviada, exclusiva, partidária, de um país que, a caminho dos seus 50 anos, não concluiu a reconciliação nacional. Não trata bem os antigos combatentes. Não trata bem até heróis. Trata mal a sua memória. Não tem memória histórica, vou mesmo afirmá-la. Não tem, trata mal a sua memória. Não está reconciliado consigo próprio. Vamos partir para farras, despesismos, conferências, que é aquilo que nós temos estado a observar num país que tem profundos problemas para resolver. E que nós queremos ser contribuintes positivos para fazer uma melhor Angola. Para comemorarmos a partir agora, desde já, de uma Angola melhor. Eu ontem, não vou citar quem, pediram uma audiência. Alguém que foi presidente de um partido, foi conselheiro da República há muitos anos, para me dizer, completamente excluído, completamente posto fora. Eu e o meu partido ignorados, não é a UNITA. E, de facto, esta é uma prática que nós podemos melhorar a vários níveis. E os 50 anos de independência de Angola deviam ser, acima de tudo,
uns 50 anos sem mortes por fome, uns 50 anos com inclusão, uns 50 anos sem Estado repressivo, uns 50 anos em liberdade. Não faz sentido Angola comemorar 50 anos e alguns testemunhos, felizmente ainda vivos, combatentes pela independência, a testemunharem jovens presos na cadeia por delito de opinião, porque criticaram o Presidente da República, porque o partido que está hoje como a maioria na Assembleia está a aprovar leis atrás de leis repressivas das liberdades. Não se pode criticar o seu chefe de Estado, é crime. Estas semanas mesmo últimas, jovens foram notificados de crimes contra o Estado, associação mafiosa, e o que eles fizeram? Criticaram apenas o Presidente da República. Outros estão fora do país. Não é um bom cenário dos 50 anos. Queremos esta Angola melhorada. Podemos utilizar, se me ouvirem, esta conferência para convidar os jovens angolanos que estão hoje na América Latina, em África, na Europa, fugidos da ditadura, perseguidos, porque usaram das suas liberdades, porque em determinado momento contestaram o poder, que os pôs como inimigos da pátria. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido continuarmos a ver pais a fazer os seus filhos voltarem para Angola. E quero vos dizer, de forma violenta, que eu já tive aqui audiências de pessoas que me vieram pedir ajuda, porque as filhas estavam-se a prostituir lá fora. Lamento dizer, mas esta é uma realidade interna que está gravíssima. Também gravíssima. Se nós temos 2,5 bilhões de dólares para fazer o metro, por que é que não temos para combater a corrupção das nossas meninas? Ou melhor, a prostituição das nossas meninas, que está um caso gravíssimo em muitas das nossas províncias. É disto que eu quero falar. 50 anos neste tipo de circunstâncias? Não. Não. Assim, não. Não é Angola. Nós todos sonhamos. Que seguramente Vossas Excelências sonharam. Está a cumprir o seu direito de questionar para podermos esclarecer, podermos melhorar. O que eu espero do Tribunal Constitucional é que fosse um tribunal livre. Esta é a minha grande questão. Que fossem todos livres das ordens do Poder Executivo. Que se sentissem em liberdade de consciência para as suas decisões. Que não tivessem vínculos indiretos às instituições que os nomearam. E o reconhecimento. Que sirvam a Angola e os angolanos, que tenham a coragem de outras instituições, inclusive no nosso continente, que tiveram a coragem de anular diretivas das presidências dos seus países, porque violavam as liberdades, violavam a Constituição, que tenham esta capacidade de defesa dos angolanos, que não silenciem em função dos seus interesses, que assumam aquilo que nós todos esperamos deles. A defesa intransigente da Constituição. Falou-me sobre o Tribunal Constitucional. A defesa intransigente do direito, das leis, da Constituição. Que não continuemos a ter partidos que aparecem legalizados que ninguém sabe de onde, porque estamos a olhar para 2027. Estamos já a querer fazer aqui a gestão da confusão. E a recusa de partidos com plenas condições de estar legalizados, mas que no jogo político em determinado momento não eram importantes, parece que agora também no jogo político parece que já são, e tudo vem por conveniência partidária. Não se constrói Angola dessa forma. Angola precisa urgentemente de um poder judicial independente, a todos os níveis, não é só no Constitucional, a todos os níveis. Angola precisa de ter um Tribunal Supremo, onde o Conselho Superior da Magistratura e o Presidente do Tribunal Supremo não são a mesma figura, porque ele vai decidir sobre causa própria, porque ele presida um órgão que está a avaliar o seu desempenho. É o caso dos governadores, primeiros secretários, sobrepõem interesses, conflituam representatividades, não sabem distinguir a função do Estado
da do seu partido, da dos seus interesses individuais. Muito obrigado. Eu não sabe para a empresa. Ganhamos um partido que tem lutado para governar o país. Eu queria saber, isso depende basicamente das eleições, o que é que a lista ganharia com a destituição do Presidente da República? E a outra questão, por que é que não convidou a imprensa pública para esta conferência? Muito obrigado. Caro jornalista, os deputados na Assembleia Nacional que levaram o processo de destituição do Presidente da República fizeram em nome de quem os elegeu, em representação de quem os elegeu e em representação do cidadão em geral. Porque a partir da altura que se toma posse, também não responde apenas ao cidadão, não responde ao seu partido, responde à pluralidade do país. E isto não é uma simples tese, não deve ser uma simples tese. Nós fizemos buscas de diálogo, fizemos pedidos de encontros, fizemos cartas, fizemos reuniões múltiplas de diferentes níveis. O processo de destituição só entrou quando todas estas iniciativas se tornaram ineficazes. Foi para fazer uma melhor Angola. O processo de destituição não foi contra ninguém. Também não é individual. A figura do Presidente da República não é o senhor Joaquim, o António ou o Manel. É preciso saber separar bem estas questões. É uma função institucional relevante com responsabilidades específicas relevantes. É aquele nível de responsabilidades que não estão a ser cumpridas foram o destino das nossas ações. Não foi a pessoa A, B, C. Espero que nos acompanhem bem a este nível. Foi para fazer uma melhor Angola que o fizemos e que estamos aqui também a partilhar. A sua segunda pergunta teve a ver com a imprensa pública. Nós estamos a fazer um desafio. A imprensa pública não nos convida. Nunca. Eu estou numa semana em que tomei conhecimento, porque lemos os jornais que existem, lemos a internet, que hoje é a fonte mais democrática que existe na partilha, que há jornalistas que foram convidados para debates por pertencerem a determinado, ou melhor, por fazerem determinada opinião, foram punidos. São alvo de exclusão interna, são punidos. Não é correto. Também debates onde se convoca determinado cidadão que, por pertencer a um escritório de advogados, com a convocatória, com o convite na mão, ordens superiores proibiram-no do senhor entrar e participar no debate. O que eu queria aqui partilhar é que não é só o chefe que tem responsabilidades. E aproveito a pergunta para transferir aqui uma minha visão. Cada cidadão tem responsabilidades e deve assumi-las na sua plenitude. Os diretores de comunicação, os administradores destes órgãos têm incumprido substantivamente com o seu papel. É uma pouca vergonha aquilo que nós temos visto. E isto partilho com os institutos de avaliação da democracia, os tribunais, a CNE, as ERCAs e outras instituições, cujos responsáveis devem servir, acima de tudo, o cidadão, as leis, o direito. Nós quisemos chamar aqui, alguns jornalistas, é um direito, também. Não é prática, devo lhe dizer, mas é um direito. Não é um direito que limite o conhecimento público, que eu espero que Vossas Excelências, até porque estamos aqui, pelo que sei, há quem esteja a transmitir em direto, e portanto isto é uma comunicação aberta, e gostaria muito de ver os órgãos de comunicação social públicos a fazer divulgação destes conteúdos. Até porque, logo que terminar, vamos divulgar o documento, que não usei o documento como elemento fundamental, mas está ali o fundamental da nossa intenção de partilha, para refletirem um pouco, para se retomar aquilo que, não sendo no passado recente o ideal, mas era melhor.
Muitos poderão ter receio de o afirmar. Eu posso lhe dizer que há 4 anos atrás talvez tivéssemos mais liberdade na comunicação. Há 5 ou 7 anos atrás, um melhor ambiente de pluralidade. Não era o ideal, mas tínhamos melhor do que hoje. O que não é normal num cidadão é caminhar para construir algo pior, em vez de ser caminhar para construir sempre algo melhor. A censura extrema que conhecemos hoje é vergonhosa. E está-se a tornar uma prática. Não é normal nacionalizar. É normal o inverso. O normal é que hoje os órgãos nacionalizados já deviam estar há muito tempo privatizados por concursos públicos, provavelmente dando aos seus próprios trabalhadores a capacidade de ter linhas de crédito e tornarem-se proprietários dos órgãos que o Estado está a ocupar. É uma pouca vergonha que nós hoje tenhamos um sentido de controle cada vez mais absoluto da comunicação social por parte de quem interpreta o Estado. Tínhamos TPA1, TPA2, hoje temos SIMBO, temos uma série de outros órgãos, rádios, tudo anexado no Estado Central. Contrário à economia de mercado, contrário ao caminho que traz prosperidade. Não é por aí que se deve caminhar. Penso que lhe terei respondido. Meus amigos, a menos que haja mais uma pergunta, faz favor. Faz favor. Senhor Presidente, o conflito religioso no país é gravante. Você tem acompanhado o conflito da IURD? Essa é a primeira pergunta. A segunda, em relação à Frente Patriótica Unida. Muito bem. A Frente Patriótica Unida foi criada para desalojar o MPLA. Não conseguiu em 2022. Vai continuar em 2027. A terceira e a última. João 3, capítulo 3, verso 10. Terceiro mandato do Presidente da República. O que é que a UNITA... Pensei que me estava a citar a Bíblia. O que é que a UNITA vai dar o Presidente da República concretizar esse desejo? Meu amigo, muito obrigado. Como cidadão atento, naturalmente que nós temos acompanhado os conflitos na IURD e as interferências do Estado nesta questão. E naturalmente eu até foi uma das partes que citei aqui, não sei se estava na sala, a questão de sermos um Estado laico, e foi de propósito. A citação vem fundamentalmente das cartas para as manifestações, das legalizações de uns e recusa de outros, em função do seu comportamento, das seitas que aí andam a prosperar e a malfazer tanto os equilíbrios negativos da nossa cultura e da nossa sociedade. Isto para continuar a falar um bocadinho destas questões. Eu sou um claro defensor de que não pode estar a intervir nesta matéria, desta forma, onde numa fase fica angolanizado, dá razão a um espaço, depois em conveniência de determinados interesses próprios, deixa cair os cidadãos, já abraça o outro espaço, mas isto caracteriza a postura de quem interpreta hoje o Estado angolano. Sou completamente contrário a isto, absolutamente contrário. E eu penso que as questões das igrejas são assuntos muito sérios mesmo. Em algumas circunstâncias, alguma falta de respeito para os limites que o Estado pode dar, traz inclusive exposição à segurança nacional. Por causa da postura de falta de respeito aos limites que o Estado tem, nós em Angola podemos já mesmo afirmar que pelas práticas põe-se em causa inclusive a segurança nacional. Quem lhe está a falar, enquanto deputado, já foi membro de uma comissão da Assembleia Nacional, que teve os assuntos religiosos e onde auscultou o Ministro do Interior várias vezes, instituições a muitos níveis, onde isto foi debatido pormenorizadamente, onde estes vícios, infelizmente, continuam, não foram ultrapassados. E faço voz, espero bem que se melhore. Mas eu quero lhe dizer que eu não estou a ver formatação de inspiração democrática em quem nos governa. Angola vai, infelizmente, ter que esperar pela alternância democrática para ter a coragem das reformas que o país precisa e para estarmos num caminho de regulação das suas atuações. Falou-me da IURD. Vou para a última. A questão do terceiro mandato é algo que não se põe mesmo. Mas nós estamos a ver os riscos que aí estão a colocar-se. Não falta gente hoje que nos vem dizer, e eu vou à Frente Patriótica no fim, não esqueci, não falta gente
que nos vem dizer, cuidado, olhem por aquilo que se está a fazer hoje. O Estado está cada vez mais a aprovar leis repressivas. O Estado está a comprar muito material repressivo, que quer exibir, na altura do 11 de novembro, pelo país fora, para limitar as liberdades do cidadão, para o cidadão não sair de casa, para ter medo de manifestar. E há muito cidadão que pode estar a dizer, olha, cuidado, porque quem está aí pode estar com outras ideias de ficar. Através do uso e abuso dos plenos direitos ilimitados que pensa que tem. Quando a Constituição, que aqui está, deve ser a Bíblia, no espaço nacional. A UNITA ganhou as eleições, como vocês todos sabem. Ninguém tem dúvidas, dentro da cadeira do poder todos sabem isso. A falta de Estado democrático levou a que não fôssemos governo hoje. Fizemos uma opção dolorosa, não vamos repetir, dolorosa. O que eu lhe quero dizer é que quebramos, apesar de tudo, os 2 terços permanentes que o partido de regime tinha na Assembleia. E não é possível fazer terceiros mandatos sem o voto da UNITA. A UNITA não vai dar nenhum aval a violações da Constituição, tal como aqui está limitado constitucionalmente. E, portanto, penso que esta matéria está completamente encerrada. Por via legal, não vai ocorrer. Não serve a Angola, não serve ao continente africano, as ditaduras não servem a ninguém. Frente Patriótica Unida. A Frente Patriótica Unida é uma opção estratégica da UNITA e de alguns partidos, mas também da sociedade civil. Não isola a sociedade civil deste espaço. Há amplos componentes representando a sociedade civil no movimento da Frente Patriótica Unida. Foi muito válido, é válido, continua a ser válido. E o que lhe posso talvez dar, assim como oferta 2, porque veio até nós, é dizer que há muitos pedidos para integrar a Frente Patriótica Unida. Há muitos partidos a pedir, há muitas organizações da sociedade a pedir, há muitas individualidades a solicitar. Pelo que o que pode ocorrer é aumentarmos a representatividade em termos futuros. Muito obrigado. Penso que lhe terei respondido no todo. Então, meus dignos, bom dia.